Povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui quem fala é o presbítero Edirlan Soares. Você está no canal Portal do Pregador, um canal voltado para você que ama a palavra do Senhor. Estamos trazendo para você estudos que vão ajudar no seu ministério, conhecimento, materiais, para você ter um ministério sólido na palavra do Senhor. Hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, onde algumas pessoas têm dúvidas, posso dizer muitas pessoas têm dúvidas, mas é motivo de muita confusão, é sobre onde o peixe jogou Jonas, né? Já vi pregadores afirmando que o peixe pegou Jonas no mar e jogou no local onde Deus queria que ele estivesse, né? Que seria em Nínive. E hoje nós vamos ver com o nosso mapa bíblico aqui, que eu vou intercalar aqui com você, o nosso mapa bíblico, que vai ajudar muito nesse estudo. Eu sempre, quando vou preparar uma mensagem, eu vou estudar sobre aquele texto que eu vou pregar, eu gosto de olhar também a geografia bíblica. Aqui já vai trazer muitas respostas, insights, você vai conseguir olhar o relevo, o local por onde aquele personagem que vai te ajudar na sua pregação passou, e aqui vai te ajudar você a tirar muitas dúvidas, ok? Então, antes de mais nada, eu queria pedir você que se inscrevesse aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, estou sempre trazendo material de qualidade que vai ajudar muito no seu ministério, nessa jornada, né? No seu ministério, com materiais de qualidade que você vai poder estar te ajudando nas suas pregações, no seu estudo bíblico, na sua aula de escola bíblica dominical. Então eu te peço um voto de confiança, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos, já deixa o seu like aí, aqui você não precisa dar nenhum tipo de oferta, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva e deixe o seu like para motivar, para que continuemos aqui trazendo os materiais de excelência para você. Então vamos começar aqui o nosso estudo sobre Jonas. Então vamos lá para o nosso estudo. Jonas 2,10 diz assim, ó, falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Não falou que vomitou Jonas em Nínive. Ah, mas pode ter vomitado Jonas em Nínive, é na terra, é a terra de Nínive. Tudo bem, nós vamos chegar lá. A Bíblia afirma que Jonas foi vomitado na terra, mas não especifica qual lugar. Uma simples frase que esconde uma profunda questão geográfica e teológica. A importância da geografia bíblica. Aqui a gente vai ver que a geografia bíblica vai nos ajudar a entender melhor essa situação de onde o peixe jogou Jonas, né? Por que a geografia importa? A geografia bíblica ela ajuda a interpretar corretamente o texto, trazendo clareza sobre distâncias, caminhos e possibilidades reais dentro da narrativa. Se falar que ele percorreu 1.000 quilômetros, por exemplo, você pode considerar que percorreu muito mais do que isso, porque ali tem montanhas, tem vales, então às vezes ele tem que dar uma volta. Então a geografia bíblica, olhando um bom mapa bíblico, né, vai ajudar você a entender melhor o percurso, a demora que essa pessoa, né, na narrativa demorou para alcançar o seu objetivo. Ignorar a geografia pode levar a interpretações equivocadas sobre os eventos bíblicos. Então, quando eu não olho para a geografia bíblica e eu posso interpretar o texto sem conhecer onde é que fica Nínive, eu posso simplesmente falar que o peixe jogou Jonas em Nínive, sem olhar para o mapa. Depois a gente olhando no mapa, a gente vai ver que dificilmente isso poderia ocorrer, né? Compreender o contexto geográfico é uma ferramenta essencial para o estudo sério das Escrituras. Contexto histórico de Jonas. Jonas, ele foi um profeta na época do rei Jeroboão II, ou seja, ele não aparece somente no livro que leva o nome dele, não. Ele aparece ali também no livro de Reis. Ele profetizou na época do rei Jeroboão II. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, um período de grande prosperidade política em Israel. Por isso, muitos estudiosos afirmam que o profeta Jonas era uma pessoa de muitas posses, que ele tinha boas condições. Então, só uma pessoa com muitos recursos para descer ali de Bet-Efé até o porto de Jope, né? E depois percorrer 3.000 quilômetros até Tarsis, que fica na Espanha. Então, uma viagem longa, demorada e cara, né? Você imagina todo esse percurso sem dinheiro. Então, por que eles acreditam? Porque era uma época de prosperidade. Então, acredito que ele profetizou coisas boas, que não eram mentiras, né? Coisas boas para aquele rei, e o rei satisfeito, feliz ali com o profeta que trazia boas notícias para ele,
poderia muito bem recompensar ele muito bem, né? Por isso acredita que Jonas era um profeta com boas condições. Decadência espiritual. Apesar da prosperidade material, o período foi marcado por profundo afastamento de Deus e decadência espiritual. E esse tempo foi marcado por um tempo de riqueza exterior e pobreza interior. O cenário perfeito para o chamado de um profeta relutante. Então aqui tem a referência bíblica, né? 2 Reis 14:25. Também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falava pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Get-Efer. Jonas 1, versículo 2, a ordem de Deus a Jonas: levantai-te, vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela, porque a tua maldade subiu até a mim. A ordem do Senhor é uma ordem clara. Deus ordena que Jonas vá até a cidade de Nínive para pregar contra a sua maldade. Deus dá uma ordem direta, sem ambiguidade. O destino, a missão e o propósito estão todos definidos. Ordem específica, não era uma sugestão, mas um chamado divino com propósito claro e urgente. Localização de Nínive, capital do Império Assírio. Nínive era a poderosa capital do Império Assírio, uma das maiores cidades do mundo antigo. Posição geográfica, localizada no interior da Mesopotâmia, próximo ao rio Tigre, na região do atual norte do Iraque. Nínive não possui acesso ao mar, então não tem como um peixe levar Jonas do mar Mediterrâneo até Nínive. Era uma cidade completamente continental, no coração da Mesopotâmia. Eu já vou mostrar para você no mapa, você vai ver. Essa informação geográfica é fundamental para compreender a magnitude da missão de Jonas e a impossibilidade de chegar lá de barco. Ou seja, ele entrou no barco para fugir, não para chegar até Nínive. Não tinha como ele chegar até Nínive. Não tinha como também o peixe levar ele até Nínive. A fuga de Jonas. Ele recebe a ordem do Senhor para ir para Nínive, né? Ele vai de Jope, porto no mar Mediterrâneo, que já vou mostrar para você no mapa, e ele embarca aqui, né, e parte rumo a Tarsis, direção oposta. Se você olhar, já vou mostrar no mapa, você vai ver que Nínive fica de um lado e Tarsis fica no outro extremo, bem mais longe do que onde Deus mandou que ele fosse, né? Jonas desce até Jope, embarca para Tarsis, na região da Espanha, escolhendo uma direção totalmente oposta ao chamado de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, que você vai ver comigo aqui, que não tinha como ele ir até o destino de Nínive através do peixe. Vamos aqui para você compreender, ó. Ele sai aqui, ó, de Get-Efer, né? Ele sai de Get-Efer e ele desce até o porto de Jope, né? De Jope. Ele era para ir para o lado direito aqui do mapa, né? Mas ele não, ele vai e desce aqui. Ele era para ir para o leste, né, no mapa aqui, desce até a cidade de Jope. E muitos pregadores usam essa questão da descida, né? Você vê que ele começa a descer, né? Ele sai de Get-Efer, desce até Jope, desce até o porão do navio, depois desce para o estômago do peixe, né, para a boca do peixe, depois desce para a profundeza do mar. Então você vê que o homem, quando ele desobedece a Deus, ele entra numa decadência, ele começa a descer, né, começa a ir para o fundo. Assim foi com o Jonas. Muitos pregadores, né, usam essa parte da descida aqui para explorar suas mensagens ali, né, trazer a narrativa bíblica ali, uma boa aplicação, né? Ele desce aqui até Jope, depois desce para o porão do navio, desce para o estômago do peixe, para o fundo do mar. Então, ele faz um caminho de desobediência aqui, ó, entrando nesse barco, e onde ele queria ir para o extremo leste, extremo oeste aqui, ó. Deixa eu abrir bem o mapa aqui para você ver. Que ele ia atravessar aqui, ó, lateralmente aqui, ó, todo o mar Mediterrâneo, até chegar aqui, ó, em Tarsis, ó. E olha a distância, é muito longe, ó, Tarsis aqui, ó. Esse estreito aqui é muito conhecido, né? Onde separa a África da Europa, né? E Tarsis fica aqui, ó, onde hoje é a Espanha. Então ele sai desse extremo, eu vou diminuir bem o mapa aqui, para a gente poder ver a distância, ó. A distância que ele ia percorrer, deixa eu botar aqui,
Ó, 3.000 quilômetros, mais ou menos 3.000 quilômetros, que eu puxei um pouquinho da Terra ali, mas a média de 3.000 quilômetros. E ele deveria ir para o outro lado aqui, ó, Nínive, que ele ia gastar aqui, em média, 800 quilômetros para chegar até Nínive. Ou seja, o caminho da desobediência é muito maior do que o caminho da obediência, né? Então, se você olhar aqui também no mapa, aqui nós temos o caminho. Esse mapa aqui ele ilustra, né, como se fosse o caminho percorrido com ele, mas não, esse caminho aqui não tem nenhuma evidência que ele seguiu esse caminho, né? Que, como se o peixe pegou ele aqui e jogou ele em terra aqui e ele seguiu o caminho até Nínive, né? Esse seria o caminho percorrido com ele. Muitos acreditam que ele foi jogado aqui mesmo em Jope, porque você vai ver no texto bíblico que eles começam a remar, né? Como se ele estivesse ali no mesmo lugar, não saísse do mesmo lugar, e ali eles jogam Jonas no mar e o peixe já pega ele. Então, talvez esse tempo que ele ficou na barriga do peixe, ele possa ter sido jogado aqui mesmo. Mas não tem evidência, qualquer lugar aqui ele pode ter sido jogado. O importante é a gente saber que ele foi jogado em terra. Mas também é importante você ver que não tem condições nenhuma do peixe ter jogado ele em Nínive. Olha, Nínive é uma grande planície, né? Você vê que aqui em cima tem montanhas, mas aqui embaixo são planícies, né? Mas não tem mar. Por mais que você vê essas linhas aqui de rio, né? Mas peixe de água salgada, né, grande peixe na água salgada, não vai levar ele para Nínive. Então, impossibilitado de forma naturalmente um peixe sair daqui e levar para esse ponto aqui em Nínive pela terra. Não é possível. Então vamos voltar aqui para o nosso texto, daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso mapa. A direção oposta, 800 quilômetros de distância até Nínive. Nínive ficava a cerca de 800 a 1.000 quilômetros no interior do continente, para leste, né, a posição oposta que a gente viu no nosso mapa. Mais de 3.000 quilômetros de distância até Tarsis. Tarsis estava a mais de 3.000 quilômetros de distância, no sentido completamente contrário, como eu mostrei para você no mapa. Jonas não apenas desobedeceu, ele tentou fugir completamente da missão, escolhendo o caminho mais distante possível do destino ordenado por Deus. Amados, não tem como você fugir de Deus, não tem como você fugir da vontade de Deus. Então você vê que ele não só desobedeceu, ele quis fugir completamente da vontade de Deus, da missão que Deus deu para ele. Não tem como você fugir da missão que Deus deu para você. Não tem para onde você se esconder. O incidente no mar, né? Nós vimos que quando ele entrou no barco, ele enfrentou uma tempestade, né? Durante a viagem para Tarsis, uma grande tempestade enviada por Deus atinge o navio, colocando todos em perigo. O reconhecimento, Jonas reconhece sua desobediência e confessa aos marinheiros que a tempestade era por sua causa. Ele foi lançado ao mar, Jonas é lançado ao mar pelos marinheiros e a tempestade cessa imediatamente. A fuga de Jonas não apenas o colocou em perigo, ela colocou em risco a vida de todos ao seu redor. O pecado raramente afeta apenas quem o comete. Aqui nesse exemplo aqui, nós vemos na Bíblia que essas pessoas que estavam com Jonas no barco, mesmo sem saber do que ele fez, elas perderam muito. Perderam suas coisas, tiveram que jogar suas coisas para fora do navio, né? Então você imagina uma viagem longa, eles carregavam muitas coisas com eles, então eles perderam as suas coisas, tiveram que jogar no mar, eles quase perderam a sua vida. Então, às vezes, você está tentando ajudar alguma pessoa e a pessoa está cheia de pecado escondido. Deus está tratando com ela, você quer ajudar e acaba se prejudicando. Eles tentaram ajudar Jonas e acabaram se prejudicando e quase perdendo a sua vida. O grande peixe. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. O texto hebraico usa a expressão Dag Gadol, simplesmente peixe grande. Aqui também vai te ajudar a evitar muitos erros que são cometidos por muitos pregadores. O texto não especifica a espécie do peixe, mas muitos pregadores afirmam que foi uma baleia, o que é um equívoco afirmar isso, porque baleias, elas são mamíferos. Então, muita gente, por achar que o peixe é grande, ele já imagina o maior peixe na mente dele, né, que possa existir no mar,
e acaba falando que foi uma baleia, achando que baleia é um peixe. Baleia não é peixe, baleia é um mamífero, então não foi colocado na boca de um mamífero. A Bíblia é inerrante. Se fosse uma baleia, ele teria falado que era uma baleia, né? Um grande mamífero que fosse, mas não ia afirmar que era um grande peixe, né? O Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo confirma o episódio como real, usando o sinal profético de sua morte e ressurreição, que você pode ver em Mateus 12:40. Confirmação de Jesus, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. 3 dias e 3 noites, o tempo. Jonas permanece 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, um período de total escuridão e isolamento. Mesmo no ventre do peixe, Jonas ele faz uma oração. No interior do peixe, Jonas ora a Deus, reconhecendo sua situação e clamando por misericórdia. Aí vem um arrependimento. Jonas se arrepende genuinamente, voltando seu coração para Deus e renovando seu compromisso com a sua missão. O ventre do peixe tornou-se, paradoxalmente, um lugar de transformação espiritual profunda. Muitas pessoas escolhem o caminho da desobediência e acaba se ferindo, acaba voltando todo machucado para o caminho que ele deveria ter tomado há muito tempo, que era o caminho da obediência. Por isso, é muito importante que antes de tomarmos uma decisão importante, que nós oremos ao Senhor e busquemos junto a Ele que Ele revele para nós qual é a sua vontade, para que você não tome uma decisão sua somente, sem consultar a vontade de Deus e depois voltar todo arrebentado no local que Deus queria que você estivesse. Então busquemos fazer a vontade do Senhor. Onde foi vomitado? Então a Bíblia é clara, ela diz que ele foi vomitado na terra. Daqui a pouco eu volto no mapa bíblico para a gente poder terminar o estudo e você verificar tudo que eu já falei aqui. A Bíblia afirma apenas que foi vomitado na terra, sem indicar a localização exata. Essa simplicidade textual é intencional e importante. O que diz o texto? Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Nenhum nome de cidade, região ou costa é mencionado. E o que o texto não diz? O texto não menciona Nínive, Jope, nem qualquer outra localização específica como destino do vômito do peixe. Até mesmo na cidade de Jope, que hoje é lá em Tel Aviv, lá tem, na beira do mar lá, um local ali dedicado a Jonas ali, bem temático, né? Já pesquisei sobre isso, onde eles acreditam e afirmam que foi ali que Jonas ele foi vomitado pelo peixe. Mas o texto bíblico ele não fala se foi em Jope, se foi em Nínive, qualquer local seria mera especulação. O texto não afirma isso, né? A postura correta, diante do silêncio bíblico, a postura correta é humildemente hermenêutica, não afirmar o que as escrituras não afirmam. Não posso falar que ele foi vomitado em qualquer lugar que eu imaginar que fosse, se o texto bíblico não afirma isso. Erro comum. Jonas vomitado em Nínive. Isso aí é muito comum. Já vi pregador afirmando isso. Às vezes a mensagem está boa, trazendo muitas informações, um texto expositivo, mas nessa hora aí ele coloca tudo a perder. Então não caia nessa, né? É bom você vir para cá, buscar conhecimento, vou sempre trazer conteúdo assim para a gente poder esclarecer o texto bíblico, estudar junto. Isso aqui é um material de estudo que eu preparei antes de eu pregar. Eu gosto de fazer um estudo bem elaborado sobre o texto bíblico que eu vou pregar. Então, antes de pregar, eu preparei esse estudo para não ter erro. Então, você precisa ter essa preocupação de trazer a verdade e não coisas da nossa cabeça, ou simplesmente não entender o que o texto está dizendo, né? Não colocar ali informações que o texto não traz. Então, erro comum, Jonas vomitado em Nínive. Isso é uma afirmação equivocada. É comum ouvir em pregações, né, e estudos bíblicos a afirmação de que Jonas foi vomitado diretamente em Nínive, sem base bíblica. Essa afirmação não tem base bíblica. O texto sagrado simplesmente não diz isso em nenhum momento. Geograficamente impossível. Nínive está a mais de 1.000 quilômetros do litoral mais próximo.
Ou seja, a praia mais próxima está a mais de 1.000 quilômetros de distância de Nínive. É como se eu falasse que o peixe pegou Jonas na costa do Espírito Santo e vomitou ele em Brasília. Não faz sentido nenhum, né? Nínive está a mais de 1.000 quilômetros de distância do litoral mais próximo. Nenhum peixe marinho poderia vomitar Jonas em uma cidade continental no interior da Mesopotâmia. Afirmar que a Bíblia não afirma, mesmo com boas intenções, é uma forma de desonrar a integridade das Escrituras. Então, meus amados irmãos, hoje, a partir desse momento, quando você for pregar sobre Jonas, sobre essa passagem tão bonita e importante, você não vai ter esse risco de cometer esse erro. Local mais provável onde Jonas possa ter sido jogado. Jonas foi vomitado em algum ponto da costa do mar Mediterrâneo, possivelmente próximo da região de onde havia partido. A Bíblia não confirma o local exato, né? Mas vamos o texto que faz com que muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele foi jogado ali mesmo em Jope, ali próximo ali. Entretanto, aqui é Jonas 1,13, né? Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, essa parte aqui de esforçava-se por alcançar a terra, ou seja, eles estavam próximo da terra ali, porém eles não conseguiam alcançar a terra. Então, por isso que eles acham que eles estavam ali próximo de Jope mesmo. Costa Mediterrânea. A localização mais coerente com a narrativa é algum ponto da costa mediterrânea, que é extenso, né, bem grande, né, acessível a um peixe marinho. Então, por mais que seja extenso ali, em qualquer lugar da costa ali, ele pode ter sido jogado, não em outro local onde não tem uma costa, não tem uma praia, não tem acesso do mar à terra. Próximo à partida, né, possivelmente próximo a Jope ou outra região costeira de Israel, de onde Jonas havia embarcado. Silêncio bíblico. A Bíblia não confirma o local exato e respeitar esse silêncio é parte da fidelidade ao texto. Então, se o texto não fala, a melhor coisa que você tem é não ficar criando locais onde a Bíblia não fala que ele foi colocado. Então, siga simplesmente sem essa informação o local onde ele foi jogado. Foi jogado em terra. É o que o texto diz, é a informação que você deve trazer. Jornada até Nínive. Após ser vomitado na costa, Jonas ainda precisou percorrer uma longa distância até Nínive, uma caminhada difícil, provavelmente feita ao longo de semanas, atravessando regiões áridas e hostis. Então, meus amados, o caminho da desobediência ele é sempre mais difícil. Se ele tivesse ido direto no caminho que o Senhor mandou que ele percorresse, direto para Nínive, ele não teria passado 3 noites, né, na barriga do peixe, ido para o fundo do oceano, depois ser jogado, sabe lá onde, em terra, mas qual localização, e depois ir até a localização que não era perto, já não era perto, né? Então, o caminho da desobediência ele é sempre mais difícil do que o caminho da obediência. Distância não cancela o plano de Deus. O plano de Deus, ele sempre se cumpre, amados. A desobediência de Jonas não cancelou o propósito divino, mas tornou o processo muito mais difícil e doloroso. Então, meus amados, se Deus tem um plano e você faz parte desse plano, esse plano vai se cumprir. Você pode fazer isso de primeiro obedecendo ao Senhor ou desobedecendo e tendo que cumprir da mesma forma. Então, como eu falei anteriormente, façamos a vontade do Senhor. Devemos ter a preocupação e ver se aquilo que o desejo do nosso coração faz parte do plano do Senhor. Se não, meus amados, esqueça e faça a vontade de Deus. Jonas chegou ao destino. Apesar de toda a fuga, da tempestade, dos 3 dias no peixe, Jonas chegou até Nínive, mas com muito mais sofrimento. O caminho que poderia ter sido direto tornou-se uma jornada de angústia, perigo e humilhação. Ele teve que voltar e fazer aquilo que Deus determinou, né? Ele voltou todo embaraçado, cheio de algas enrolada na cabeça. Então é assim que acontece, amados. Quando a gente desobedece à vontade do Senhor, nós nos enrolamos todos, nós nos quebramos, nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós sofremos por desobedecer ao Senhor.
Então buscamos sempre fazer a vontade do Senhor. Conclusão geográfica: Jonas não foi vomitado em Nínive, ele foi vomitado em terra, provavelmente na costa mediterrânea. E depois precisou percorrer toda a distância até a cidade. O que aconteceu? O peixe vomitou Jonas em algum ponto costeiro acessível ao mar, ali na costa mesmo. O que não aconteceu? Jonas não foi transportado magicamente até Nínive pelo peixe. O que veio depois? Jonas ainda precisou fazer a longa jornada terrestre até Nínive para cumprir sua missão. Agora eu vou fazer uma pequena pausa aqui para dizer para você que no comentário fixado abaixo você pode entrar no nosso site que está aparecendo aqui para você e ter acesso aos melhores materiais para você que é pastor, pregador, professor da escola bíblica ou simplesmente alguém que ama a palavra do Senhor, ama estudar. Nós temos aplicativos, nós temos enciclopédias, nós temos mapas bíblicos que vão te ajudar a compreender melhor o texto. Então entre e conheça as melhores ferramentas que vão te ajudar e potencializar o seu ministério. Confira. Lição espiritual. Obedecer a Deus desde o início evita sofrimento desnecessário. A vontade de Deus sempre se cumpre, mas o caminho pode ser mais leve ou mais difícil, dependendo da nossa resposta. O caminho da obediência, quando respondemos prontamente ao chamado de Deus, o caminho é mais direto, mais leve e mais frutífero. O caminho da fuga, a desobediência, não nos livra da missão, apenas adiciona tempestades, sofrimentos e atrasos desnecessários ao percurso. A vontade de Deus, ela sempre se cumpre. A questão não é se ela acontecerá, mas como participaremos dela. A geografia bíblica confirma a coerência do texto e nos protege de interpretações equivocadas. Estudar com profundidade revela detalhes que passam despercebidos em uma leitura superficial. A narrativa de Jonas é geograficamente coerente quando lida com atenção aos detalhes do texto. Proteção hermenêutica. Conhecer a geografia protege o pregador e o estudante de afirmar o que a Bíblia não afirma. Estudo profundo, detalhes que passam despercebidos em leituras superficiais revelam a riqueza e a precisão das Escrituras. A Bíblia é precisa quando estudamos com sinceridade. Ela se confirma e nos corrige quando afastamos do que ela realmente diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. 2 Timóteo 3,16. E é isso aí, amados, chegamos ao final de mais um estudo. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar esse estudo aqui com vocês. Se você gostou, eu peço a você a sua oferta, que você compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com alguém que você ama, que ama a palavra do Senhor. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Fica com Deus e até a próxima! Se você é pastor, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos os melhores materiais para o seu ministério. Entre no link que está aqui na descrição e confira.